Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias, sempre com as informações na medida certa e feita especialmente para você. E nesta edição estaremos abordando a questão do Pix, que está na mira dos Estados Unidos, que o considera um meio de pagamento nosso aqui brasileiro, um concorrente desleal. Vamos falar também sobre o mês de junho, que traz uma constatação, com uma combinação de datas e festas em todo o Brasil. Vamos também aproveitar e falar de turismo, a questão do Morro de Vitória, que está ganhando o destaque com destinos preferenciais de base comunitária. Tudo isso e muito mais outras informações está nessa edição. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição do Jornal Tele Brasil Notícias falando do Pix, que está na mira, inclusive, dos Estados Unidos, que está considerando esse meio de pagamento brasileiro como um concorrente bastante desleal. Também iremos falar da polêmica que cresceu com a recente declaração do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que defendeu um mecanismo que, segundo ele, se assemelha ao Pix, porém é norte-americano, que é o Zelle. E a gente, inclusive, vai acompanhar essa reportagem que foi preparada, mostrando quais são estas diferenças. Vamos observar. Segundo o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, o Brasil daria tratamento preferencial ao Pix de forma injusta e discriminatória. O relatório do governo Donald Trump, que pode subsidiar medidas contra o país, aponta prejuízos para empresas de pagamento eletrônico estadunidenses como Mastercard, Visa e WhatsApp Pay. O ataque ao Pix ele acaba sendo muito mais um burburinho político de um alinhamento opositor à atual gestão do nosso governo do que, de fato, alguma preocupação real que o Pix tenha, de fato, para os brasileiros e para qualquer outra economia do mundo. Com estudos desde 2016 e lançado oficialmente pelo Banco Central no fim de 2020, o Pix caiu no gosto do brasileiro. Só em maio foram quase 3 trilhões de reais movimentados em mais de 7 bilhões de transações. A ferramenta, gratuita, rápida e disponível 24 horas por dia, se tornou praticamente indispensável para grande parte da população. Nos Estados Unidos também existe uma tecnologia parecida, é o Zelle. À primeira vista ele pode até parecer com o Pix, mas eles guardam diferenças fundamentais. Enquanto o Pix é público, operado e gerenciado pelo Banco Central, toda a infraestrutura do Zelle é gerida por instituições privadas. Logo, há a decisão de cada banco ou fintech de se integrar ou não ao sistema. Outra diferença é que o modelo norte-americano afirma que é preciso verificar com cada instituição se há cobrança de taxas. E enquanto o Zelle é limitado a pessoas físicas e transações entre pequenas empresas, o Pix pode ser utilizado por todos no Brasil, sendo inclusive uma opção para recolhimento de impostos e cobrança de faturas. O Pix ele é muito importante, ele é uma revolução no mercado financeiro mundial, no mercado bancário mundial. Então, em vez da gente se preocupar com possíveis ataques ao Pix, pelo contrário, o Brasil tem que ser visto como referência e exportar o Pix para outros países. E aí sim a gente vai ter um mundo cada vez mais globalizado, mais eficiente em bancarização, algo que começou aqui no Brasil. Então, é um motivo de orgulho para nós brasileiros. Vamos agora então falar da Carteira Nacional de Habilitação, que o presidente da República sancionou a lei que permite a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação para os bons motoristas. A medida garante então a renovação sem custo para condutores que não tiverem infrações. Vamos acompanhar. A medida garante a renovação sem custos para condutores que não tiveram infrações sujeitas à pontuação nos últimos 12 meses. A mudança foi aprovada pelo Congresso Nacional por meio de uma medida provisória editada pelo governo federal em dezembro do ano passado. Segundo o Palácio do Planalto, cerca de 2 milhões de motoristas já foram beneficiados pela renovação automática da CNH. Os detalhes estão no site da Agência Brasil, o endereço é agenciabrasil.abc.com.br. Vamos agora falar então de saúde na questão do Parkinson,
porque mais de 500 mil brasileiros convivem com essa doença, que é a doença de Parkinson aqui no país. Um medicamento, inclusive, que foi aprovado pela Anvisa, promete trazer uma melhora de qualidade de vida para esses pacientes. Os passos são cada vez mais difíceis para quem realmente tem essa enfermidade. Vamos observar mais detalhes nesta reportagem. Os passos são cada vez mais difíceis. Caminhar, mesmo que curtas distâncias, se tornou um desafio após 7 anos com Parkinson. A Karen acompanha o pai desde o início. Desde que seu Ayrton recebeu o diagnóstico, o estágio da doença avançou rapidamente. A mudança na rotina, principalmente da minha mãe, que cuida dele, porque ela teve que sair do serviço. Então, a rotina que ela tinha, ela não tem mais, ela tem que se dedicar 100% a ele, não pode sair e deixar ele sozinho, porque ele fica desesperado, engana as coisas, quer tomar outro remédio, mesmo minha mãe separando tudo e estando ali dia a dia em cima dele, mas ele se confunde nas medicações. Os remédios que toma diariamente já não fazem mais efeito como antes. A Esperança da Família é um medicamento que agora está registrado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Via Leve. Um tratamento inovador para a doença de Parkinson, que afeta o sistema nervoso central, principalmente a parte que comanda o sistema motor. Há uma esperança de uma nova medicação que ajude ele na qualidade de vida, no caminhar, que ele consiga caminhar melhor. O novo medicamento é indicado para quem tem Parkinson avançado. E a grande diferença para o paciente é a forma como ele é aplicado. Ele é implantado embaixo da pele, na região do abdômen. E essa bomba, então, ela fica administrando o remédio de forma contínua para a pessoa, para que não faça esses picos, esses altos e baixos no sangue. E com isso, então, a pessoa consegue ter uma redução muito melhor das flutuações motoras com essa administração contínua do medicamento feita por via subcutânea, né? O Sandro convive com a doença há 10 anos. Ele acredita que o novo medicamento vai possibilitar mais estabilidade nos movimentos no seu dia a dia. Se você toma medicação, você fica bem, depois cai. Então você fica muito chamado on e off, né? Você está no on, você está bem ali, você consegue fazer as coisas, depois você come, a medicação vai embora. Aí tem que esperar ficar bem de novo e fica nesse ciclo, né? Então, com isso, você vai ter uma estabilidade maior. É muito importante que o SUS realmente entre nesse circuito, para poder distribuir isso para o pessoal, porque o custo para se manter hoje na doença é muito alto. As medicações são caras, né? O acesso à medicação é difícil. Voltamos agora falando da questão dos idosos e a acessibilidade, porque a qualidade de vida para pessoas com idade ou idosas passa pela livre locomoção, liberdade de ir e vir, que é uma coisa que e acontece, e tudo isso feito com segurança. Mas acontece que no Brasil, muitas cidades não são amigáveis com aquelas pessoas mais velhas, ou os mais velhos. Uma pesquisa mostrou que boa parte desses idosos tem medo de se ferir por causa de uma calçada, por exemplo, mal construída, ou até a falta de rampa para se acessar em determinado lugar. Vamos acompanhar nesta reportagem mais detalhes sobre essa situação e uma necessidade de correção em algumas cidades. As cidades brasileiras não estão adaptadas aos 32 milhões de moradores com 60 anos ou mais. Uma simples caminhada fora de casa pode ser traiçoeira. Um tropeço num buraco e uma queda no chão podem machucar e causar problemas de locomoção para quem tem mais idade. Pesquisa da Fiocruz, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, revela que 43% dos idosos que vivem em áreas urbanas têm medo de cair por causa de defeitos em calçadas, passeios ou vias públicas. Este percentual aumenta entre as mulheres e chega a 63% entre as pessoas com 80 anos ou mais. Esse é um problema generalizado das zonas urbanas brasileiras. Isso também está ligado muito até a uma cultura. Está ligado a uma cultura de desprezo pelo público, né? E falta de políticas. O idoso, ele tem de ter vida social, ele tem de conviver no ambiente que ele vive, ele tem de estar feliz ali, se sentir autônomo,
né? A cidade tem de ajudá-lo e não de atrapalhá-lo. Buracos nas calçadas, ruas desniveladas e até problemas no transporte público, além da questão da insegurança, fazem com que as pessoas mais velhas evitem sair de casa. Isto acaba causando problemas físicos e mentais nesta parcela da população que cresce a cada ano e atualmente já representa quase 17% dos brasileiros. E já aconteceu comigo. Eu tomei um tombo aqui nessa passagem aqui do Largo da Carioca ali para 13 de setembro. Eu quebrei o húmero, eu tenho 11 parafusos aqui no braço. Eu tenho 75 anos, então buraco na rua para mim não faz bem, né? É uma coisa muito indesejável. No conceito de arquitetura e urbanismo moderno, pode-se dizer que as cidades brasileiras não são amigáveis aos idosos. O novo conceito urbano e contemporâneo, por exemplo, da caminhabilidade, requer que você tenha calçadas preparadas, niveladas, né? Praças, áreas públicas que a população possa utilizar. Então, as cidades brasileiras, salvo uma ou outra exceção, ainda não estão adaptadas para essa nova realidade, para esse fenômeno social do envelhecimento da população. Vamos também abordar agora a questão de saúde, mas de uma dependência em apostas online, porque o número de pessoas que buscam ajuda para lidar justamente com essa dependência em apostas online tem crescido aqui no Brasil. A reportagem vai falar sobre as bets e você vai ver como essa questão de vício afeta a saúde não só pessoal, mas também mental, e quais são as formas de tratamento e apoio disponíveis para quem está enfrentando esse problema, que é um problema sério para a pessoa e repercute também na família. A tentação das apostas online está em todo lugar. Nas redes sociais, na fala do influencer, na televisão, nos jogos de futebol. Quanto mais exposição, mais gente se cadastra nas plataformas de jogos e mais gente fica viciada. O atendimento a pessoas com transtornos pelo uso problemático de jogos e apostas na rede de atenção psicossocial do SUS cresceu quase 20 vezes nos últimos 7 anos. Passou de 305 atendimentos em 2018 para 5.300 em 2025. Este psicólogo também sentiu o aumento. Vejo um aumento gigantesco no número de pessoas com vício em apostas online. A perda de controle, ela é representada através do aumento dos valores, quando geralmente a pessoa começa apostando valores baixos, 10, 20 reais, daqui a pouco passa para 100, 200, 1.000, 2.000 e assim cada vez mais. E também com um aumento da intensidade. Às vezes a pessoa apostava lá uma vez por mês, 2 por mês, aí passa a apostar semanalmente, depois diariamente, depois algumas vezes durante o dia, depois várias vezes durante o dia. Para quem já tem consciência do vício e quer enfrentá-lo, uma alternativa é a plataforma centralizada de autoexclusão, um sistema do governo em que a pessoa solicita o bloqueio de seus acessos a todas as contas que tenha em sites de apostas. A plataforma ainda permite que fique indisponível para o solicitante novos cadastros e recebimento de publicidades direcionadas das bets. Outra novidade é a parceria entre o Ministério da Saúde e o Hospital Sírio-Libanês para oferecer o teleatendimento pelo SUS para quem enfrenta o problema. O serviço está disponível no aplicativo Meu SUS Digital. É uma forma de ter acesso às pessoas com esse tipo de dependência e começar um processo de tratamento. Quase 100% dessas pessoas têm algum outro fenômeno como ansiedade, depressão, tentativa de suicídio, impacto familiar, por outros problemas de saúde mental. Então a gente começa a delinear com ela qual que é o percurso que vai fazer sentido. É um paciente elegível para ir para os encontros de grupo terapêutico? É um paciente elegível para encontros individuais? E já nos primeiros atendimentos, o médico observou similaridades entre os vícios em drogas e nos de jogos. Não existe, para o consumo humano, nenhuma dose que seja segura,
do álcool, por exemplo, que é uma droga legalizada, como também não existem, para pacientes que têm transtorno de impulso, uma exposição que seja segura ao jogo de aposta. Para capacitar os profissionais do Serviço Público de Saúde, a Fiocruz oferece um curso online de 45 horas de graça para que os profissionais consigam lidar com os impactos crescentes das apostas na população. A intenção é um curso que ele venha a fazer uma prevenção no uso, né, que os profissionais eles se capacitem a apoiar a população, né, a prevenir, né, ao uso abusivo dos jogos, né, ao vício, né, tanto quanto o tratamento também para quem já tem essa dependência. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Vamos agora então falar do ar seco que reflete em nossa parte central aqui do Brasil e acende o alerta para a nossa saúde também. Especialistas estão recomendando que é preciso reforçar-se os cuidados com o sistema respiratório para evitar doenças que costumam avançar, principalmente nessa época do ano, como influenza e até a Covid. Vamos observar mais esse detalhe de orientação e informação para você. O brasileiro já começou a sentir a mudança no tempo. Nas ruas, o cenário é de muita gente bem empacotada para enfrentar o vento gelado logo cedo. Em algumas regiões, a temperatura pode chegar a 4 graus. Eu saí com 2 casacos, uma blusa por baixo, uma calça leg e mesmo assim sentindo frio. Eu levanto 5 horas da manhã todo dia e saio com 2 blusas de frio. Sai com essa aqui e uma de chuva. Mas o perigo não está apenas na sensação de frio. O ar gelado e a baixa umidade funcionam como um gatilho para alergias e infecções. O nosso corpo reage a essa temperatura mais baixa e as defesas naturais das vias aéreas podem acabar falhando. As alergias que atacam muito aqui em Brasília, esse aqui eu vivo em hospital, ele faz tratamento por conta disso. Nos meses de inverno, a mucosa respiratória sofre como se fossem pequenas fissuras, facilitando aí a exposição a antígenos, né, virais ou bacterianos, entre outros mecanismos que deixam essa mucosa inflamada. Para tentar se aquecer, muita gente comete erros comuns, como manter a casa inteira fechada sem ventilação, ou exagerar no uso de aparelhos que retiram ainda mais a umidade do ar. Os aquecedores, eles acabam ressecando muito o ambiente e acabam prejudicando toda esse ressecamento da via respiratória, o que facilita aí infecções e o desconforto de uma forma geral. A recomendação dos especialistas é simples, mas essencial: hidratação. Beber água ajuda a manter as mucosas protegidas. Outras dicas valiosas incluem manter os ambientes arejados, evitar aglomerações e garantir que lençóis e roupas de inverno sejam lavados ou expostos ao sol antes do uso, para evitar o acúmulo de ácaros e poeira. Um adulto precisa tomar, em média, quase 2 litros de água diariamente e evitar aí ambientes que possam aumentar ainda mais a secura do ar, como a exposição contínua ao ar-condicionado e a prática esportiva em ambientes abertos nos períodos de maior insolação, que seriam de 10 até as 4 da tarde. Vamos agora falar também novamente do PIX, porque o nosso PIX, Sistema Brasileiro de Pagamento, inclusive é citado pelo governo norte-americano, em meio às muitas discussões, até comerciais. Mas enquanto ele recebe críticas, a tecnologia brasileira também desperta interesse em diversos países aí pelo mundo afora. Vamos observar.
Pix se tornou uma referência global. Outros países se inspiram nele, não para replicá-lo necessariamente, mas para integrar esses sistemas de pagamento em tempo real nas transações internacionais. Então, por exemplo, a Colômbia já veio conhecer o Pix e implantou um sistema por lá. Peru, México, Chile também demonstraram interesse e o Pix funciona até na China, porque tem uma plataforma que reúne fintechs de lá e oferece o Pix para vários países, China, Malásia, Coreia do Sul, entre tantos outros. E é justamente essa a questão. O Pix ou um sistema semelhante a ele pode ser adotado por bancos centrais mundo afora e isso desagrada empresas norte-americanas do setor financeiro, como, por exemplo, as operadoras de cartão de crédito. Agora veja, esse inclusive é um argumento do governo brasileiro. O Brasil é o segundo maior mercado dessas duas bandeiras, das principais bandeiras de cartão de crédito norte-americanas, Visa e Mastercard. A gente só perde para os Estados Unidos. E segundo o próprio setor de cartões, as operações aqui no Brasil esse ano vão crescer por meio desse meio de pagamento. Um crescimento estimado de até 11,5% no valor transacionado por meio de cartão de débito, crédito. Isso por conta das facilidades tecnológicas, pagamento por aproximação, praça de pedágio, transporte público. A Febraban, que é a Federação Brasileira dos Bancos, se manifestou sobre essa decisão do governo norte-americano de atacar o Pix. Disse que o governo norte-americano deve estar se baseando em informações incompletas e diz acreditar que na próxima audiência pública, no âmbito dessa investigação, representantes do Banco Central e do sistema financeiro possam esclarecer a real natureza do Pix. Febraban lembrou que o Pix é gratuito para a gente, pessoa física, mas que pode ser cobrado de empresas e que ele é um sistema que, ao contrário, favorece a concorrência, porque é aberto a empresas brasileiras, estrangeiras, a instituições financeiras, fintechs, enfim, todo mundo pode operar pelo Pix, inclusive da forma que preferir. E voltamos a falar de saúde, a questão das lesões na medula espinhal. É uma pesquisa brasileira sobre esse tratamento experimental para essa situação tem despertado esperança, inclusive em pacientes de vários países, e chamado, inclusive, a atenção da comunidade científica internacional. Mas enquanto os primeiros resultados animam médicos e pacientes, especialistas alertam que a segurança e a eficácia da terapia ainda precisa ser comprovadas com estudos clínicos mais amplos. Vamos observar. Um tratamento experimental desenvolvido no Brasil para lesões na medula espinhal tem mobilizado pacientes, médicos e pesquisadores. A polilaminina é uma proteína derivada da placenta que busca estimular a regeneração de fibras nervosas danificadas. A expectativa em torno da terapia cresceu nos últimos meses e levou milhares de pessoas a procurarem informações sobre o tratamento. A gente já informou para mais de 4.700 pessoas que eles não são elegíveis. As outras 300 a gente está filtrando porque a gente precisa de mais informações para que a gente possa fazer. O medicamento ainda está em fase inicial de testes clínicos e não tem segurança nem eficácia comprovadas em estudos de maior escala. Mesmo assim, a Anvisa decidiu dar prioridade à análise dos pedidos relacionados à terapia, o que levou parte da comunidade científica a pedir mais cautela. Um dos casos que mais chamaram a atenção foi o de Bruno Drummond de Freitas. Após um acidente que provocou uma lesão grave na medula, ele recebeu tratamento e recuperou funções motoras ao longo dos anos. A evolução do paciente passou a ser citada como um dos principais exemplos do potencial da terapia. Ele poderia ter passado de A, que era a lesão completa, para D, sem a polilaminina? Poderia. Tem 10% que melhora. Sim. Se ele poderia ter recuperado tudo o que ele recuperou, o que me dizem é que não. Todo mundo diz que nunca houve, né? Que ele é o primeiro ex-lesado medular da história. Mas eu não sei te dizer isso porque a minha prática médica é limitada. Então eu sei o que eu vejo no artigo. Bruno acredita que o tratamento teve papel decisivo em sua recuperação, mas destaca que o resultado também dependeu de reabilitação intensiva e fisioterapia. Eu já entendo que a polilaminina foi crucial para a minha recuperação, porque ela abriu portas para uma recuperação que antes não existiam. A fisioterapia foi também outra coisa que foi essencial. Atualmente, Bruno leva uma vida independente e voltou a realizar atividades que pareciam impossíveis após o acidente. Hoje em dia eu sou 100% independente, eu faço tudo, eu dirijo, consigo ir para o trabalho, consigo digitar no computador, cozinhar,
fazer musculação, faço trilha, ando de bike. Então hoje em dia estou recuperado, estou muito satisfeito com a minha recuperação. Fiquei com algumas sequelas, mas nada que me atrapalhe. Enquanto os resultados iniciais alimentam a esperança de pacientes e familiares, entidades médicas reforçam que o tratamento precisa passar por todas as etapas de validação científica antes de ser oferecido em larga escala. A gente é a favor da esperança, o médico sempre é esperançoso, né? E tudo dá certo. Agora, precisa de ter critérios robustos para que a gente confirme tudo isso. Mas, vamos dizer assim, tomara que dê certo, né? Todas as coisas, mas precisamos ter a cautela de falar como isso acontece, né? Até agora, dezenas de pacientes já receberam autorização para usar a polilaminina em caráter excepcional. Os pesquisadores aguardam a conclusão dos ensaios clínicos para saber se a terapia poderá, de fato, se tornar uma nova alternativa no tratamento de lesões medulares. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. Momento Jurídico aborda a questão da terceira turma, que reafirma que a recuperação extrajudicial de uma empresa não suspende as ações de credores fora do acordo. Vamos observar. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reafirma que recuperação extrajudicial não suspende ações de credores fora do acordo. Em primeiro grau, o juízo reconheceu a submissão do crédito ao plano, ainda que a credora não tivesse participado da negociação, e determinou apenas a suspensão da execução. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porém, concluiu que na recuperação extrajudicial, a nova ação não alcança credores não aderentes e afastou a aplicação do plano na situação discutida, permitindo o prosseguimento da cobrança. O caso analisado trata de uma empresa do setor de mineração e fertilizantes que negociou um plano de recuperação extrajudicial com parte dos credores e tentou estender os efeitos do acordo a quem não aderiu, alegando que os créditos também teriam sido novados após a homologação judicial. Com base nisso, buscou suspender a execução de um título extrajudicial decorrente de serviços prestados por uma empresa de engenharia, sustentando que a dívida não seria exigível. Ao Superior Tribunal de Justiça, a empresa defendeu que, de acordo com a Lei de Recuperações e Falências, todos os créditos das classes abrangidas existentes na data do pedido deveriam se submeter ao acordo, independentemente de adesão individual. O ministro Humberto Martins, relator do recurso, destacou que a jurisprudência da Corte afasta a possibilidade de estender os efeitos do plano de recuperação extrajudicial a créditos que não foram incluídos no acordo. Ao citar precedentes da terceira turma, ele explicou que, nesse tipo de recuperação, a negociação ocorre diretamente entre devedor e credores, sem intervenção judicial ampla, o que limita os efeitos do plano aos participantes. Assim, nem todos os créditos anteriores ao pedido de homologação se submetem automaticamente às condições estabelecidas e a cobrança pode continuar sendo feita. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. E voltamos agora falando de nossa infância, porque uma simples roupa pode guardar, inclusive, lembranças da infância. São aqueles momentos especiais em família ou até de pessoas que deixaram muitas saudades. Em Manaus, uma iniciativa, inclusive, tem abordado essa questão e tem transformado peças cheias de significado como o chamado Ursos de Memória. É o que você vai conferir nesta reportagem da TV UFMA, a Universidade Federal do Amazonas, que faz parte da nossa rede de comunicação pública. Vamos observar. Tem roupa que a gente não consegue doar, vender ou guardar sem emoção. Pode ser o macacão que marcou os primeiros dias de um bebê ou uma peça que mantém viva a lembrança de alguém especial.
Agora, esses objetos ganham uma nova utilidade ao serem transformados em ursos feitos à mão. Esse ursinho, ele é alguns pedaços do primeiro ano de vida da Isadora, principalmente porque o meu primeiro ano de vida de mãe, ele foi difícil, muito difícil. Eu tive complicações pós-parto, então eu fui distanciada dela algumas nas primeiras semanas. Em vez de permanecerem guardadas, as peças que fizeram parte do início da maternidade de Bárbara foram transformadas em uma lembrança capaz de reunir diferentes momentos em um único objeto. Aqui tem 9 peças. Tem a primeira roupa que ela vestiu, a roupa que ela sai da maternidade, tem os 3 boros que viraram farda, aí tem o primeiro vestido e tem o primeiro vestido que eu comprei que tinha calcinha. É um vestido de 0 a 3 meses. E ele veio com calcinha. Eu falei, gente, eu quero esse vestido com calcinha. E aí a Isadora usou 1 ou 2 vezes só, mas é o primeiro vestidinho dela e tá aqui também. A responsável pelo trabalho é a jornalista Tainá Santos Smith. Depois de viver 6 anos na Inglaterra, ela conheceu os chamados Ursos da Memória, uma tradição que transforma roupas carregadas de significado em peças afetivas. Os ursos de memória surgiram para mim na época da minha maternidade, né? Eu com criança, o filho pequeno em casa, e eu vendo meu filho crescer, depois ele ia para a creche, e eu fiquei me perguntando o que eu vou fazer agora. Foi a partir dessa experiência que ela decidiu aprender a técnica. Com criatividade, interesse em desenvolver uma nova habilidade e a possibilidade de complementar a renda, Tainá passou a produzir os ursinhos. Falei, eu quero fazer isso, como é que eu posso? Comprei uma máquina de segunda mão, comprava roupas usadas e comecei a assistir vídeos, pessoas que faziam. Fiz um curso na minha pequena cidade, né, que era um curso gratuito de corte e costura, e fui evoluindo e fui praticando, e agora é a minha melhor habilidade. Com os ursinhos, uma simples peça de roupa passa a guardar capítulos inteiros de uma vida. Mais do que objetos afetivos, eles se tornam uma forma de manter memórias e sentimentos sempre por perto. Vamos agora falar então de ataques de tubarões lá em Pernambuco, porque desde 1992, Pernambuco já registrou 84 incidentes com tubarões, contando com os ataques ocorridos no início dessa semana. Para entendermos o comportamento então desses animais e buscar aí formas de nos prevenir, a Universidade, inclusive Federal Rural do Estado de Pernambuco, está desenvolvendo um projeto com o objetivo, inclusive, de monitorar as espécies que estão presentes nesta região. Vamos ver mais detalhes nessa reportagem da TV Pernambuco, que também faz parte da Rede Nacional de Comunicação Pública. O projeto, denominado Ecotuba, vai ser desenvolvido pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, coordenado pelo professor Paulo, que há anos pesquisa o comportamento de tubarões. São 2 linhas de atuação, o monitoramento dos animais e uma intensificação do trabalho de educação ambiental. O monitoramento, ele consiste basicamente em, nós vamos sair com a embarcação, vamos capturar os animais, esses animais eles vão ser embarcados, a sua espécie vai ser identificada, ele vai ser medido, vai ser coletado sangue, vai ser coletado tecido para trabalhos de genética, e esse animal vai receber uma marca da devolutiva do animal à água, ao oceano, que nós vamos conseguir monitorar o padrão de utilização do espaço, o padrão de deslocamento desses animais dentro d'água. O projeto também ocorre em Fernando de Noronha desde 2015. Em Fernando de Noronha, o projeto Ecotuba, na realidade, ele já está sendo executado em Fernando de Noronha com monitoramento do tubarão-tigre, que inclusive é uma das espécies responsáveis pelos incidentes que ocorrem aqui também no nosso litoral. Então hoje, para vocês terem uma ideia, nós já temos alguns resultados. O tubarão-tigre em Fernando de Noronha, ao contrário do que a gente observa, por exemplo, aqui ele não se aproxima muito da costa. A expectativa é que a iniciativa traga respostas às várias perguntas, incluindo em torno do aparecimento de tubarões nos últimos dias no Grande Recife. O grande fator que coincide
coincide com as duas localidades, os dois momentos, né, tanto em Piedade como em Boa Viagem, é que estamos em um período chuvoso, né? Esse período chuvoso ele carrega muito sedimento dos rios para o mar e esse sedimento também vem junto com matéria orgânica. Essa matéria orgânica dissolvida nas águas rasas, elas aumentam a produtividade marinha, então aumenta a quantidade de peixes. Ela ainda detalha a presença na região das espécies tubarão-tigre e cabeça-chata, identificadas pelo CEMIT como as duas envolvidas nos incidentes dos últimos dias. Eles são espécies que têm hábitos costeiros e de frequentar águas rasas, que sejam ricas em ambientes recifais, porque nesses ambientes existe uma vida marinha muito representativa. Então tem muitos peixes, tem muitas algas, tem muitas tartarugas que se alimentam das águas, tem toda uma cadeia alimentar ali vivendo e eles procuram essas áreas para se alimentar. Vamos agora então falar de datas comemorativas e muitas festas, que é uma combinação bastante importante, porque o mês de junho promete. E aquecer não só isso, as festas, mas também as vendas no comércio. Temos aí dia 12 de junho, Dia dos Namorados, festas juninas também, Copa do Mundo. E no Amazonas, inclusive, a expectativa para o Festival de Parintins já está movimentando, inclusive, lojas e consumidores. Vamos à reportagem, então, da TV Encontro das Águas, que mostra como esses comerciantes estão se preparando para esse período de grande movimento. Para muitos brasileiros, junho é o mês mais aguardado do ano. Tem festa junina, Dia dos Namorados e neste ano ainda tem Copa do Mundo no radar dos torcedores. Mas para o amazonense essa época tem um significado ainda mais especial. Ela vem embalada pelo ritmo do 2 pra lá, 2 pra cá, pelas toadas que tomam conta das playlists e pela contagem regressiva para o Festival de Parintins. E toda essa mistura já começou a aparecer nas vitrines. Quem procura o look da quadrilha ou a decoração do arraial, muitas vezes encontra na mesma loja a camisa da seleção, o item do boi favorito e até o presente para o Dia dos Namorados. O mês tem a Copa do Mundo, tem o boi bumbá que a gente gosta. Tem a festa junina, então é um mês complicado, tem que se preparar bem, porque é o mês da gastança. Uma pesquisa da Federação do Comércio do Amazonas aponta que 96% dos consumidores amazonenses pretendem comprar um presente de Dia dos Namorados, onde o valor médio será de R$ 250. Ou seja, tem gente se preparando para torcer pela seleção, dançar um forró, curtir o boi bumbá e surpreender o amor, tudo no mesmo mês. Estamos aqui, ó, Brasil, camisa do boi, estamos já preparados já para o movimento. Um pouco do Brasil, um pouco do boi, um pouco do Dia dos Namorados e a gente está indo. Aqui, por exemplo, a Cristiane, que é vendedora também aqui do centro, decidiu inovar. Ela misturou, por exemplo, as duas datas, quadrilha, seleção, aqui em uma mesma peça. Não é isso mesmo, Cristiane? É isso mesmo. A gente aproveita esse tempo que está tendo de Copa e a festa junina, né? A gente monta os dois looks aqui num só, né? Seja pela paixão pelo boi bumbá, pela torcida da Copa, pelo clima das festas juninas ou pelos Dias dos Namorados. O fato é que o comércio de Manaus já entrou de vez no ritmo da festa. Vamos agora então falar de museu. Museu da Língua Portuguesa em São Paulo antecipou em 3 meses o fim de uma exposição sobre o funk, que estava em cartaz desde novembro do ano passado. Uma das curadoras, inclusive, da exposição, a Renata Prado, classificou a suspensão como censura. Vamos observar essa polêmica e entender melhor. A exposição Funk, um grito de ousadia e liberdade, foi concebida pelo Museu de Arte do Rio, onde ficou em cartaz por 1 ano e meio, entre 2023 e 2025. São 473 obras, incluindo pinturas, fotografias e registros audiovisuais, que destacam a história e a influência do ritmo musical. A exposição chegou ao Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, em novembro do ano passado e foi encerrada no domingo, 31 de maio, 3 meses antes do prazo. O museu afirma que o motivo foi possibilitar a realização de 2 novas mostras ainda este ano e que a exposição ficou 6 meses em cartaz, tempo médio de exibição das mostras temporárias.
E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias da semana está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência. Mas antes, vamos falar então de uma coisa bastante interessante: os Morros de Vitória, que estão ganhando destaque como destinos preferenciais da base comunitária. É um projeto que tem ajudado, inclusive, moradores nos bairros Jaburu e São Benedito a se prepararem para o comércio e receberem também visitantes e transformar a paisagem local em oportunidade de renda e o desenvolvimento também. A reportagem é da TVE do Espírito Santo, que mostra como a iniciativa está mudando a realidade de quem está vivendo nestas comunidades. A vista do mirante do Jaburu é espetacular. Olha isso! A alguns passos dali, o quiosque da Cristina tem de tudo um pouco para abastecer os moradores da região. Nascida e criada na comunidade, o comércio foi uma forma de conseguir renda. O local de trabalho era numa mesinha improvisada. Depois começou uma obra aqui da prefeitura, aí fizeram uma barraca para mim. Tava um barraquinho mesmo? Barraquinho, feio, tava feio. A situação era essa aí das fotos, mas ela participou de um projeto que mudou tudo. Cheguei a fazer o curso, participei. Entendeu? Foi muito bom, aprendi muita coisa também no curso. Sobre venda, sobre turismo, sobre o circuito verde. Por conta disso, a Cristina, além da reforma no agora quiosque, ganhou a placa Prêmio de Comércio Verde e Consumo Consciente. Do Circuito Verde no Jaburu, bora para a Rota do São Benedito, no São Benedito? Aqui também tem comércio com a mesma placa. É a distribuidora da Dani. Tá aí como era o local antes. Agora, pintura renovada. Contemplada com o projeto, a Daniele ficou sabendo de algumas mudanças estruturais necessárias para manter o comércio dela. A gente não terminou ainda a obra 100% por lado de dentro. A gente tá terminando ainda e aí, depois que terminar, claro, vai passar pro lado de cima, que tá precisando também dar um reforço. Muita gente acredita que um dos atrativos do turismo de base comunitária, quando você sobe o asfalto, vem para cá, para cima do morro, de um dos morros da Grande Vitória, é a questão da vista. Nós estamos aqui no São Benedito e a vista de onde nós estamos é privilegiada, ó. Dá para ver Vila Velha, tem até o Convento da Penha ali, Vila Velha, Vitória, Serra. Só que não é só as belezas visuais do alto, né? Essa vista panorâmica que a gente tem. Quando a gente fala de turismo de base comunitária, a gente está falando de muito mais, de pertencimento, de história, de resistência. É uma estratégia do Ateliê de Ideias de continuar investindo no fortalecimento da economia local. Então a gente conseguiu com esse prêmio unir tanto a formação, que é a parte do conhecimento e autoestima do comerciante, quanto as reformas que a gente fez nos comércios. O projeto que estamos falando desde o início dessa reportagem faz parte do Turismo do Bem, uma iniciativa do Ateliê de Ideias. Além da Daniele e da Cristina, você viu no início dessa reportagem, outros comerciantes foram contemplados. O objetivo desses prêmios é justamente nas rotas turísticas que estão sendo instaladas nas comunidades periféricas do município de Vitória, de forma pioneira no estado, que os turistas capixabas, brasileiros e estrangeiros que venham se deliciar com isso daqui, as histórias locais das comunidades, seja mais aprazível, mais agradável. Não é só de estética que a gente está falando, é de atrair sim os olhares para o alto, para os morros da capital, mas não só os olhares. Vem subir você também. Com esta última reportagem, o Tele Brasil Notícias da semana está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência e sempre lembrando que você pode acompanhar as informações nossas através do nosso site, que é telebrasilnoticias.com.br, ou mesmo no @jornal Tele Brasil Notícias no YouTube. Você também pode ver outras informações através do Facebook, A Hora da Notícia Rádio e TV. Queremos agradecer todo o apoio técnico de nossa equipe e pretendemos estar de volta na semana que vem. Até lá!
Tele Brasil Notícias.